no templo. Mateus 9, 9 a 13. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocaustos. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Que o Senhor aplique sua santa palavra nos nossos corações. Amém. Oremos. Deus amado, fala-nos agora, usando o teu servo que está aqui como instrumento, mas a glória é para ti, a palavra é tua, procede de ti, texto inspirado por Deus. Então, Senhor, fala ao nosso coração, ilumina nossa mente, para que possamos compreendê-lo à luz da tua vontade. Que isso promova em nós os frutos que tu queres de nós. Prende cada coração que aqui está ao teu trono de graça. Fala ao teu povo, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós vamos falar nesta noite, por alguns minutos apenas, sobre a misericórdia que supera a religiosidade. A misericórdia que supera a religiosidade. E eu vou justificar este tema a propósito, porque Deus não está interessado em religiosidade, mas em uma vida de piedade cristã que esteja em comunhão com Ele e opere neste mundo segundo os princípios da sua palavra. No decorrer do texto, a palavra de Deus nos fala muito bem sobre isso. Mas eu gostaria de comentar um pouco, antes de tudo, nessa introdução muito rápida, sobre um fato que a comunidade evangélica internacional tomou conhecimento poucos dias atrás, sobre um culto que começou normalmente lá no seminário de Kentucky, lá nos Estados Unidos, na Universidade de Asbury, em Wilmore, Estados Unidos. Quando eu li sobre esse assunto, dia 15 de fevereiro, o culto já estava durando mais de 100 horas. Normalmente o culto ali é um seminário. Eu já fiz seminário, e quem fez seminário sabe que nós temos culto diariamente. Só que aquele
começou e não terminou. Continuou e foi continuando e foi contaminando muita gente, gente que veio de todas as partes lá dos Estados Unidos para ficar ali. Dizem alguns entendidos sobre o assunto, alguns analistas, que 100 mil pessoas, de forma direta ou indireta, participaram daquele culto que durou vários dias. Muitos comentários foram feitos sobre isto. E eu, que não estava lá, tive que recorrer a um dos amados irmãos meus, um irmão bem íntimo, que não é do meu sangue, mas é irmão na fé, que nós conhecemos aqui, reverendo Elias, e disse para ele exatamente assim: traduza tudo isto para mim, você que está aí. E ele disse: eu vou lá. Pegou a sua esposa e disse para ela: vamos lá, vamos lá. E foram. E ele disse que ficou impressionado com o que estava acontecendo. Impressionado. Mas uma coisa ele disse também. Enquanto muita gente foi tocada por aquele culto, pelas mensagens ali proferidas, houve também muita gente, até de tradição reformada, não eram liberais, eram pessoas de tradição reformada que emitiam suas críticas. Por que isto? Porque o culto não ficou naquele estilo normal que nós conhecemos, até porque nem podia, em certo sentido, dado o local em que estava e a natureza do próprio culto. E eu disse: resuma, meu amado colega, positivo ou negativo? Ele disse: positivo, sim. Positivo demais. Todos os que foram lá, como eu fui, sentiram-se muito bem. E se foram adorar a Deus, tiveram as melhores impressões. A grande pergunta é: por que tanta gente achou que foi tão bom? Houve impacto na vida espiritual de tanta gente? E muitos, até dizendo-se entendido na própria Bíblia, emitiram suas críticas. Eu não sei explicar, não. Esse é um juízo que eu não ouso fazer. Mas não ouso mesmo. Eu estaria pecando se assim o fizesse? Que posso dizer que o que eu ouvi de certos irmãos que merecem confiança, além deste sobre quem falei há pouco. Pelo que eu ouvi deles, eu teria a mesma opinião. Mas o que tem a ver isso com o texto que nós lemos? Mateus, também chamado Levi, era um cobrador de impostos. Trabalhava numa coletoria. E o povo judeu nunca gostou daquela gente. Por que não? Por que não? Eles cobravam impostos para o Império Romano. E eles não podiam concordar com isso também. E eles eram taxados de gente má, com quem os ortodoxos judeus nem podiam ter conversa. Eles eram imundos, indignos. Mas um dia, o Senhor Jesus chama Mateus, diz: deixa isso aí e segue-me. E Mateus o seguiu. Só que agora, aconteceu uma coisa interessante. É que Mateus chamou os seus colegas anteriores e disse: vamos à minha casa. E Jesus estava lá. O que é que podemos imaginar
sobre um ex-coletor de impostos que, largando a sua profissão rendosíssima, tinha na mente, ao convidar colegas para ir à sua casa, dar uma refeição para eles. E é bom saber que a mesa era um lugar de intimidade da casa, só para pessoas íntimas mesmo. Mas ele chamou Jesus para estar com eles ali. Tem um detalhe interessante aqui. Versículo 11. Diz assim o texto: ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come vosso mestre com os publicanos e pecadores? Ora, a razão disso é muito clara para Levi, para Mateus. Ele queria que eles ouvissem Jesus Cristo falar. Quem sabe ele chamaria alguns deles. Quem sabe muitos se converteriam. Que atividade preciosa, valiosa, aquela de Mateus, que agora estava sendo criticado pelos fariseus. Mas eles não estavam criticando Mateus. Esse questionamento veio por causa de Jesus. Pelo que eles sabiam que Jesus era e não queriam aceitar. Foi por causa disso. Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Se ele fosse mestre mesmo, jamais ficaria perto deles. Aqueles fariseus não estavam preocupados com a alma de ninguém. Estavam preocupados com a sua tradição religiosa e nada mais. Daí o nosso tema, a misericórdia que supera a religiosidade. Eles evitavam chegar perto de certas pessoas que as considerava imundas, pecadoras, ficavam longe. E a crítica ali não foi a Mateus, não. Foi a Jesus. Porque eles não aceitavam que Jesus fosse tratado como mestre, assim como os seus discípulos o tratavam. Meus irmãos, como podemos interpretar isso à luz dos nossos dias? Considerando a necessidade que todos temos de proclamar Cristo e de testemunhar de Cristo para outros. Como é que podemos pregar o Evangelho se nos trancamos, se nos fechamos em nossos guetos e não queremos contato com quem não segue a mesma fé que nós seguimos? Como podemos dar testemunho diante de pessoas a quem nós repelimos? É de repensar a vida cristã, claro. Nós sabemos que quem não é crente, precisa de Jesus, precisa. Mas como é que isso é possível? Pela pregação da palavra de Deus. Então, uma grande lição que nós temos aqui
é que aqueles religiosos não estavam interessados nas almas dos pecadores, mas em atingir Jesus, desclassificar o Senhor Jesus e dizer: ele não é mestre, ele não é filho de Deus, ele não é Messias, ele não é nada. E qualquer semelhança que há hoje com o trato perverso, crítico, que tem com Jesus Cristo, com a igreja, com os cristãos de modo geral, não é mera coincidência. Leis que existem e são criadas constantemente para criticar, ofender a igreja, os seguidores do Senhor. É isso aqui mesmo. Como falei, sabendo que a mesa lá no Oriente era um lugar da mais íntima amizade, o que foi que Mateus fez? Chamou os seus amigos anteriores para irem à sua casa, para que pudessem ouvir Jesus falando. Ele sabia perfeitamente que a mensagem de Cristo era uma mensagem salvadora, que atinge o pecador na sua imundícia, ignorância, desregramento de vida, tira o pecador do lamaçal do pecado, onde ele está, e o faz filho de Deus. Só Jesus pode fazer isso. Louvado seja o Senhor. Isso é algo que nós podemos fazer também. Nós não podemos esperar que as pessoas tenham suas vidas transformadas por acaso. Ninguém pode ter a vida transformada por acaso. Enquanto para os fariseus estar perto de pecadores corria risco de contaminação, Jesus, que sabia muito bem que era o Messias, o Filho de Deus, o médico dos médicos, queria estar perto mesmo. Não tinha medo de se contaminar com nada, claro que não. Porque ele diz que veio buscar e salvar o perdido. Ou nós cremos nisto, ou nós cremos que a mensagem do Evangelho faz diferença, ou nós não vamos evangelizar ninguém. Jamais poderemos dar bom testemunho de Cristo se nós vamos simplesmente condenar as pessoas que não têm a mesma fé que nós temos. Há muita gente aí precisando de uma palavra, simplesmente. Muita gente, muita gente. E quem é que é responsável para levar isso? Somos nós mesmos. O que foi que Levi fez? No seu rol de amizades, mesmo que ele tenha deixado a coletoria, disse: vou chamar meus amigos para ouvirem Jesus falar. Lembram daquela senhora que encontrou Jesus lá no poço de Jacó? Ela disse: o nosso povo não tem contato, especialmente você é homem, eu sou mulher. A gente não tem contato, não pode. Aí Cristo disse: tu soubesses, quem te pede água, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. A forma como Jesus falou foi tão importante, tão profunda, que ela disse: Senhor, dá-me dessa água, eu quero. E a história vai longe. Quando aquela mulher sai dali com a sua vida transformada, foi para onde? Para a comunidade onde estava e testemunhou disso e disse: venham ver o Messias. Eu falei com ele. E quanta gente foi, e após ouvirem Jesus, eles disseram: mulher, não é mais pelo que disseste, mas nós vimos, é o Messias mesmo. Meus irmãos,
Só a mensagem do Evangelho transforma os corações. Não há filosofia, ideologia, seja o que for, que transforme o ser humano. Sabe por quê? Por causa do poder que ela tem em si mesma, porque vem de Deus, é inspirada por Deus. E o que nós pudermos fazer nesses termos, vamos fazer. Eu creio que cada crente deve parar um pouco e dizer, bom, quantas almas eu já ganhei para o Senhor Jesus? Eu tenho evangelizado quantas pessoas? Cada um de nós deve colocar no seu coração o firme propósito de eu vou evangelizar alguém. Ouvi falar de um senhor que tinha esse propósito em sua mente. E ele, todo dia, falava de Cristo, pelo menos para uma pessoa. Mas um dia choveu demais. Trovão, relâmpago, muita chuva, e ele ficou em casa, preso, sem poder sair. Lá para as 5 da tarde, parou um pouco e ele saiu. Saiu e viu um senhor, depois de uma cerca de arame, limpando o mato. Aproveitou aquela hora e foi. E aí ele falou para aquele homem. Gritou, chamando por ele. Ele olhou, parou, e ele disse, o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Ele não podia chegar até lá. O homem disse, como é? Aí ele repetiu, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Ouviu? Ele disse, ouvi, e continuou. E aí ele voltou e foi orar por aquele homem. Aquele homem terminou, foi lá na mercearia fazer compras, e aí falou para o dono da mercearia. E ele disse, você sabe o que é isso que ele disse? É negócio dos crentes. Eu já ouvi isso. É negócio dos crentes. Está lá na Bíblia. E eu tenho uma Bíblia, não sei onde está. Ele disse, procure que eu quero ler. Bom, encurtando a história, aquele homem pediu emprestado a Bíblia, leu, Deus operou, ele se converteu, foi lá entregar a Bíblia, já fazia parte de uma igreja, comprou uma para ele, e ele mesmo evangelizou o homem da mercearia, que se converteu também. Quem é Gideão sabe, e aqui nós temos alguns, quantos milagres Deus tem operado pela distribuição de Novos Testamentos que os gideões fazem. São histórias impressionantes que só Deus pode operar, ninguém mais. Mateus fez exatamente isso. Seus ex-colegas de coletoria, vamos lá na minha casa? Vamos. Chamou Jesus. E ele foi. Mas infelizmente, havia aquele grupo que não tinha nada com nada, que colocava a religiosidade deles por cima, acima da misericórdia de Deus, e apenas criticou, aquele grupo criticou Jesus. Apenas isto, nada mais. Mas há uma outra lição interessante aqui. É que o Senhor Jesus, ao falar para aquela gente, mostra, versículos 12 e 13, ele mostra a prioridade da sua missão. Veja o que ele diz, mas Jesus ouvindo, disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Jesus foi taxativo ao dizer para o que veio e para inflamar a mente daqueles críticos do seu ministério.
Eles interpretaram totalmente errado o que Deus havia determinado. E se tornaram uma casta que não tinha contato com outras pessoas. Não foi esse o plano de Deus para eles. E só Jesus podia de fato explicar isso. Os fariseus se orgulhavam de seu conhecimento das Escrituras, mas naquele momento Cristo mostrou que eles precisavam voltar para a escola. Eles não entenderam o que as Escrituras falam. Eles não entenderam. Porque agindo daquela forma, críticos, condenadores, não. É claro que Cristo não liberou geral para que cada um vivesse a sua vida como entendesse. Não é isso que nós devemos ver na Bíblia. A graça de Deus não promove isto. Pecado é pecado e nós devemos reconhecer isso. E Cristo não veio passar a mão por cima do pecado. Tanto é que Ele deu sua vida, porque o pecado faz separação entre o homem e Deus. Cada um deve saber disso. O pecado é algo tão sério que Cristo deu o seu próprio sangue para livrar-nos desse pecado. Cristo não veio passar a mãozinha por cima. Tem muita gente que interpreta a graça como uma desgraça. Outros interpretam a graça como uma antigraça. Os que interpretam a graça como uma desgraça são aqueles que dizem: vou fazer alguma coisa para receber alguma graça de Deus. Graça aí é desgraça. E outros dizem assim: eu posso viver a minha vida à vontade, porque eu vivo debaixo da graça. Se o pecado tem 5 quilos, a graça tem 10, vai cobrir. Isso é antigraça. Ou o inverso. Antigraça o primeiro e desgraça o segundo. Cristo veio mostrar que é médico que cura os doentes. Ele não é como os médicos do passado, naquele tempo, que não queriam se contaminar com as pessoas a quem eles iam atender. Sabe por quê? Porque ele sabia quem era e nada podia contaminá-lo. Meus irmãos, como pode isso acontecer? Como pode alguém que está no mundo, ao ouvir a mensagem, entregar a sua vida a Cristo e ter a sua vida transformada? A Bíblia é clara, Romanos 10, 17, diz que a fé vem pela pregação, vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé vem pela pregação da palavra de Deus. Mais ainda, o apóstolo Tiago, capítulo 1, versículo 18, o apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 23, dizem ambos claramente que o Espírito Santo usa a palavra para aplicar a nova vida naqueles que não têm ainda. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade. O apóstolo Pedro fala a mesma coisa. 1 Pedro 1, 23, ele diz que, da mesma forma, fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. O apóstolo Paulo fala isso em outras palavras, Colossenses 1,5, da mesma forma. Por causa da esperança que está preservado nos céus,
da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Ninguém alcança a salvação a não ser que haja pregação. E quem é que é responsável por isso? São os Mateus da vida, que têm coragem de chamar pecadores à sua casa para que ouçam a palavra. A gente pode destrinchar isso de várias maneiras. Várias maneiras. E cada um interprete dando o seu testemunho sobre o que Cristo pode fazer. Ele pode fazer. Pecador, ao ouvir a palavra, essa palavra sendo aplicada ao coração, ele não é mais o mesmo. Que lição traz isso para nós? É que o pecador não pode ser transformado a não ser pelo poder de Deus. O Espírito Santo usa a palavra como instrumento para isto. Mas quem é que leva a palavra? Nós. Se a nossa religiosidade nos oprime de uma maneira que nos impede que sejamos misericordiosos, por isso Cristo chama a atenção para Oséias 6:6. Cristo cita isto: misericórdia quero e não sacrifício. Pois misericórdia quero e não sacrifício. E o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Aqueles fariseus estavam pensando que estavam fazendo a melhor coisa da vida. Mas o que eles queriam mesmo era desclassificar o Senhor Jesus. Tirar dos outros, dos homens, a atenção para aquele que era Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nosso Senhor, o nosso Mestre. Meus irmãos, eu quero concluir dizendo que não são os anjos os responsáveis por isso. Os anjos têm outro serviço. Pregação do Evangelho, só pessoas humanas como nós podem realizar. Não são os anjos. Então cada um pense consigo mesmo o que pode fazer e o que tem feito para dar esse testemunho. Porque quando vemos o mundo hoje, facilmente nós condenamos. Somos críticos, somos como aqueles que foram por aquele culto que durou vários dias lá nos Estados Unidos. Não, porque está sendo assim, a formalidade não é bem esta, e lá vai. E há muita gente assim, esquecendo o cerne da pregação, o cerne da vida cristã. Por isso Cristo suscita à mente deles um texto que eles conheciam, deviam conhecer, do Antigo Testamento, do profeta Oséias: misericórdia quero e não sacrifício. Meus irmãos, repensemos a nossa vida e peçamos a Deus para sermos instrumentos de Deus para a salvação de quem não tem Jesus no coração ainda. Há muita gente carente. Não nos compete condenar. Esse não é o nosso trabalho. O que nos compete é pregar. Ide e fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho falado.
e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Amém.